Olá, sejam bem-vindos a mais uma semana de aprendizado aqui na nossa aula online. Nós estamos chegando na nossa 17ª semana de aprendizado com um tema novo, que são os movimentos do planeta. Na aula de hoje, nós iremos ver um dos movimentos que o planeta Terra executa, que é o movimento de rotação. A gente também vai ver as consequências desses movimentos, que o planeta realiza para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Então vamos lá, boa aula! Sou a professora Rafaela e vou estar com vocês aqui nessa semana. Então, gente, o nosso planeta, ele possui uma inclinação, Ele tem um eixo de inclinação. E ele, além de ter um eixo de inclinação, ele não fica perpendicular no espaço, ele fica ligeiramente inclinado, ele ainda realiza alguns movimentos, Na aula de hoje, nós iremos destacar o movimento de rotação. Existem outros movimentos, Nós iremos ver num momento posterior. A princípio, nós iremos agora nos ater ao movimento de rotação. Como que é esse movimento? O planeta, ele não encontra-se estático no espaço, Ele faz vários movimentos, ele está se movimentando. O movimento de rotação é aquele movimento que o planeta executa ao redor do seu eixo. Então, o planeta, ele faz um giro. Esse giro que o planeta realiza, nós damos esse nome de movimento de rotação. Esse movimento de rotação, ele é responsável pelo surgimento dos dias e das noites e também de outras consequências, Então, por conta desse giro que o nosso planeta dá, esse movimento, foi convencionado que ele tem uma duração de aproximadamente 24 horas. Então, para o nosso planeta dar um giro completo em torno do seu eixo, como mostra a nossa figura, ele demora 24 horas. Enquanto isso, a luz solar incide no nosso planeta e os lugares não são iluminados da mesma maneira, como nós vimos na aula anterior, Existem as zonas térmicas, Existem regiões do planeta em que o Sol ele atinge a superfície com mais intensidade, outras partes do planeta que o Sol ele vai atingir a superfície com menos intensidade, como é o caso dos polos, E ao mesmo tempo que ele atinge a superfície com menos intensidade ou mais intensidade, ele também vai tocar a superfície em momentos diferentes. Ou seja, o nosso planeta, ele não é iluminado de uma maneira homogênea e nem todos os lugares são iluminados ao mesmo tempo. Por isso que nós temos aí a sucessão de dias e noites enquanto acontece esse movimento de rotação em torno do seu eixo, que demanda aí um tempo de 24 horas, que foi convencionado. Esse movimento de rotação, ele é muito importante para a vida na Terra, porque imagina se o nosso planeta ficasse paradão. Se o nosso planeta ficasse paradão, a gente ia ter um problema muito sério, porque uma parte do planeta ela iria ser iluminada constantemente, enquanto outra parte do planeta ficaria na sombra eternamente. Então a gente teria uma face do planeta desértica, porque o calor seria muito intenso, a água iria evaporar e aí não haveria vida. E ao mesmo tempo, a parte que não seria iluminada pelo sol, ela estaria completamente gelada, resfriada. E aí, com certeza, a vida como nós conhecemos, ela não existiria no planeta. Então,
esse movimento de rotação, ele é essencial para a manutenção da vida no nosso planeta. Até para quê? Para gerar uma circulação do ar, porque no momento em que está de dia, em que o solo ele recebe a radiação e ele emana novamente para a superfície, a atmosfera absorve o calor. Isso é importante, porque quando acontece o giro, né, e a gente perde essa iluminação, a Terra ela acaba perdendo calor, ela perde calor para o ambiente. E isso acaba gerando uma dinâmica que a gente vai ver mais lá na frente, que é a dinâmica atmosférica, que vai influenciar também na relação do clima que nós temos aqui no nosso planeta, na relação de uma temperatura ideal para a manutenção da vida no nosso planeta. Então, a sucessão de dias e noites, ela é importante para poder regular essa forma com que o calor ele atinge a superfície da Terra. Então, o movimento de rotação é um movimento muito importante para a manutenção da vida no nosso planeta. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês, né, representando como o raio de sol atinge a superfície da Terra, né? Então a gente tem aí a inclinação do planeta e a gente consegue observar que uma face do planeta está sendo iluminada, enquanto a outra face não está sendo iluminada. Então, quando a face iluminada, nós temos o dia. Quando não está havendo essa iluminação, quando a outra face está oposta à radiação solar, nós temos aí a noite. A gente tem uma outra imagem aqui, né, do movimento aparente do Sol. Então, o Sol, devido ao movimento de rotação, ele vai nascer na direção leste. Então, a gente nota na imagem, né, o Sol às 6 horas da manhã nascendo, né, na posição leste. E aí ele vai fazendo um movimento aparente no céu, né, aonde nós temos ali o zênite. O que é o zênite? É o ponto mais elevado do Sol. Quando a gente fala assim, hoje tá muito quente, eu não vou sair agora porque o Sol está a pino. Então quer dizer que o Sol está no zênite. Então quando chega meio-dia é o ponto em que o Sol está mais forte, em que ele está incidindo mais diretamente na superfície e a gente dá o nome de zênite, né? A partir desse momento, né, a Terra ela vai executando o seu movimento de rotação e aí a gente vai observando que o Sol ele vai, né, modificando a sua posição, a gente vai caminhando para o pôr do Sol, né? E aí o Sol ele vai se pôr, ele vai se esconder ao oeste, né? Por volta aí das 18 horas, mais ou menos. Então, esse movimento, né, que o Sol faz, né, ele vai iluminando diferentemente a superfície, de acordo com essa posição que ele ocupa devido ao movimento de rotação, né? A gente tem aí o que a gente chama de movimento aparente do Sol. E aí, por causa desse movimento aparente do Sol, né, e a rotação, a gente vai ter uma questão muito interessante. O Sol vai tocando a superfície no mesmo horário em lugares diferentes. Por exemplo, 8 da manhã, o Sol não vai estar na mesma posição em todos os lugares da Terra, né? O Sol vai nascer mais cedo em um lugar, o Sol vai nascer mais tarde em outro, o Sol vai se pôr mais cedo em algum lugar e o Sol vai se pôr mais tarde em outro. É por isso que nós temos diferenças de horário nos lugares, né? É muito comum a gente falar assim, agora são 1 hora da tarde aqui no Brasil. Lá no Japão é 1 da manhã, já é outro dia. Por quê? Por causa desse movimento de rotação. Como o Japão está mais a leste, né, o Sol não nasce a leste, né, o sentido da rotação que nós temos, o que acontece? O Japão é iluminado primeiramente,
né? E os outros locais, eles vão sendo iluminados à medida que a Terra vai dando o seu giro. E aí as horas, elas vão passando, mas elas acontecem em momentos diferentes. Por exemplo, agora, se a gente for ver o horário, aí vamos dar um exemplo, são 3 horas da tarde. Vai ser 3 horas da tarde aqui no Brasil, de acordo com o horário que nós adotamos. Mas em Londres vai ser um outro horário, né? Na China vai ser um outro horário. Isso a gente chama de fuso horário. A gente utiliza o fuso horário para adequar a realidade dos lugares com a iluminação solar, né? Aqui no Brasil, nós não temos apenas um fuso horário. Aqui no Brasil, nós temos o fuso horário de Fernando de Noronha, nós temos o fuso horário que pega a nossa região sudeste, que a gente chama de fuso horário oficial do Brasil, que é o de Brasília, né? Nós temos um fuso horário, né, que vai pegar a região centro-oeste e parte do norte, né? E a gente vai ter um fuso horário para o Acre, né? Porque ele fica mais a oeste do Brasil. Então, nós temos fusos horários diferentes. Por isso que em algumas situações é colocado de acordo com o horário de Brasília. Por exemplo, a gente vai fazer uma prova, vamos fazer o Enem, né? Que horário que vai ser a prova do Enem? Vai ser de acordo com o fuso horário de Brasília. Então, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham compreendido o movimento de rotação do planeta Terra, a importância desse movimento para a manutenção da vida no nosso planeta, né? E entendido, né, essa questão da iluminação do Sol, da sucessão dos dias e das noites e dos fusos horários, né? A gente entender que cada lugar no mundo é iluminado de uma maneira diferente, em momentos diferentes, e para adequar isso foram criados os fusos horários. Espero vocês semana que vem aqui na nossa aula online pela Seduc. Eu sou a professora Rafaela. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, postem na plataforma. Não deixem de fazer as suas atividades. Grande beijo!